Turn in your Bibles to two passages of Scripture. Por favor, nós vamos abrir a Bíblia em duas passagens das Escrituras. 2 Corinthians chapter 3 and verse 18. Segundo aos Coríntios, capítulo 3 e verso 18. And Philippians chapter 1 and verse 6. E depois nós vamos para Filipenses 1, verso 6. 2 Corinthians 3:18. 2 Corinthians 3:18. Segundo aos Coríntios 3:18. And Philippians chapter 1 and verse 6. Filipenses 1, versículo 6. As you're finding your place in your Bibles, E conforme você está achando esta passagens na Bíblia, let me thank all of you quero agradecer a todos vocês who have provided remedies for me for my throat. que me deram remédios caseiros para curar a minha garganta. Most every remedy given to me Praticamente todos os remédios que foram dados para mim was given with the promise that this one will work. foram dados com a promessa de que este remédio funciona. I think there have been about 7 remedies. Eu acho que eu ganhei cerca de 7 diferentes tipos de remédios. I've tried all of them, Eu usei todos eles, but we have no idea which one's working. mas eu não faço ideia qual deles está funcionando. I do think I'm turning the corner Mas eu acredito que eu já estou começando a melhorar and beginning to get better. e estou me sentindo melhor. Thank you for your prayers for me. Muito obrigado por ter orado por mim. Thank you also for your kindness to us. Muito obrigado pela sua bondade para conosco. I enjoy being here so much Eu estou gostando tanto desse tempo que estou passando com vocês and look forward to the next opportunity to come again. e já estou pensando na próxima oportunidade que eu terei de voltar aqui. I thank the Lord for Pastor Ram Eu agradeço a Deus pelo pastor Rômulo and the other pastors here e pelos demais pastores aqui and this whole church. e pela igreja inteira. I feel a real kindredness with Pastor Ram. Eu sinto uma certa conexão com o pastor Rômulo. We agree on so many things, Nós concordamos em muitas coisas. except for putting that picture up there. A única diferença, discordamos só com respeito à minha foto. We have a common heart for planting churches. Nós dois temos uma visão parecida com respeito à implantação de igrejas. 5.5 years ago, we planted Crossroads Baptist Church. 5 anos e meio atrás, nós estabelecemos a igreja onde eu estou, chamada Crossroad. And in about 2 years, E em questão de 2 anos, we're going to be sending out a young man from our church nós vamos estar enviando um jovem da nossa igreja to plant another church. para implantar uma outra igreja. You pray for us Ore por nós, that we'll have God's wisdom and power. para que nós tenhamos o poder e a sabedoria de Deus. I want you to notice 2 Corinthians chapter 3 and verse 18. Eu quero que você observe em 2 aos Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. You keep your hand in 2 Corinthians 3 and listen to Pastor Ram read Philippians 1:6. Agora fique com o dedo em 2 aos Coríntios 3, mas escute Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Let's pray. Vamos orar? Father, again we need your help. Pai, novamente precisamos da sua ajuda. Nothing of eternal importance can take place here Nada, Senhor Deus, que tem importância eterna pode tomar este lugar, unless you help us. a menos que o Senhor nos ajude. We need your strength. Nós precisamos da sua força. Would you do a work in each of our hearts today? O Senhor poderia trabalhar em cada coração neste dia? I ask this in Jesus' name E eu peço por isso no nome de Jesus and for his glory. e para a glória dele. Amen. Amém. Why did Christ save you? Por que Jesus Cristo salvou? When I ask that question to many Christians, Quando eu faço essa pergunta para vários crentes, one of the first answers that might be given uma das primeiras respostas que geralmente é dada
is this. é esta: He saved me to take me to heaven. Ele me salvou para que eu pudesse ir para o céu. But if Christ saved you only to take you to heaven, Mas se Jesus o salvou só para que você pudesse ir para o céu, why are you still here? por que que você ainda está aqui? The Bible teaches our salvation in 3 senses. A palavra de Deus ensina a nossa salvação em 3 sentidos. I was saved at a point in time in the past. Primeiro, eu fui salvo numa determinada época, num determinado dia no passado. That's when I was born again. Isto significa quando eu nasci de novo. When I was saved the Bible way. Quando eu fui salvo de acordo com o que a Bíblia ensina. When in a supernatural work, Através de um trabalho sobrenatural, God made me his child. Deus me transformou em seu filho. So I was saved. Então eu fui salvo, The Bible also teaches that I will be saved. mas a Bíblia também ensina que eu serei salvo. One of these days he'll take me to heaven. Porque num desses dias Ele vai me levar para o céu I'll be given a brand new body e eu vou receber um corpo completamente renovado, that'll never get sick. que nunca mais ficará doente. Amen. Amém? I'll never be tempted to sin Eu again. nunca mais serei tentado a pecar, I'll have a body like Jesus' porque body. eu vou ter um corpo como o corpo de Jesus Cristo. We call it glorified. Nós o chamamos de corpo glorificado. So I was saved in the past. Então eu fui salvo no passado I will be saved in the e eu future serei salvo no futuro. from the presence of sin. Vou ser salvo da presença do pecado. But the Bible also teaches Mas a Bíblia também ensina that I am being saved right now. que eu continuo sendo salvo neste exato momento. The Bible calls it A sanctification. Bíblia chama isto de santificação. We just read about it in 2 Corinthians 3. Nós acabamos de ler em 2 Coríntios 3 It is that daily process que se trata de um processo diário where I'm being changed into the image of em Jesus que eu estou Christ. sendo transformado na imagem do Senhor Jesus Cristo. The word sanctification has 2 understandings. E a palavra santificação tem 2 significados. It has the idea of cleaning something or someone up, A ideia de estar limpando alguma coisa ou alguém, and it also has the idea of setting something apart for a special mas purpose. também a ideia de separar alguém ou alguma coisa para um propósito especial. When I was saved, Jesus began cleaning me up, Quando eu fui salvo, Jesus começou esta limpeza em mim. and he has also set me apart for a special E Ele purpose. também me separou naquele dia para um propósito especial. Someone said this about sanctification. Alguém disse isto sobre santificação. It is the Spirit of God É o Espírito de Deus taking the Word of God pegando a palavra de Deus and changing me into the image of the Son of God. e transformando-me de acordo com a imagem do seu Filho Jesus Cristo. God's Spirit O Espírito de Deus takes the Bible pega a Bíblia and seeks to get out of my life e procura usá-la na minha vida anything that doesn't look like Jesus e tirar Christ. da minha vida todas as coisas que não se pareçam com Jesus. Years ago, a sculptor had a large chunk of granite in his studio. Anos atrás, esse escultor, ele tinha granito no seu estúdio He had a chisel and a hammer. e ele tinha, né, o martelo e estava esculpindo, And he was chipping away e ele estava esculpindo aquela peça and carving something in that rock. e tentando fazer alguma coisa daquela pedra. A friend of his came to visit Aí um amigo dele veio para visitá-lo and said to him, "What are you making?" e perguntou para ele: o que você está fazendo? He said, "I'm carving a horse." Ele disse: eu estou tentando esculpir um cavalo. The friend said, "It doesn't look like a horse. Mas o amigo disse: isso não se parece com um cavalo, It looks like a chunk of rock. simplesmente parece um pedaço de pedra. How are you going to make a horse out of that?" Como que você vai conseguir fazer um cavalo deste pedaço de pedra? And the sculptor said, "Very E simple. o escultor disse: é muito simples. I simply chip away everything Eu estou simplesmente esculpindo todas as coisas that does not look like a horse." que não se parece com um cavalo.
The Spirit of God O Espírito de Deus, wants to chip away everything in my life Ele está esculpindo todas as coisas na minha vida that does not look like que Jesus não Christ, se parecem com o Senhor Jesus Cristo, so that more and more para que mais e mais I think like eu Christ, pense como Cristo, I speak like eu Christ, fale como Cristo I act like e eu Christ, haja como Jesus Cristo, so that others look at me para que outros possam olhar para mim and see Jesus e Christ. ver Jesus Cristo. God uses His Word. Deus usa a sua palavra. His Word is like a mirror. Sua palavra é como um espelho. It's a mirror that shows me two things. É um espelho que está me mostrando duas coisas. It shows me what Jesus looks like. Mostra como Jesus Cristo se parece And oh, how I long to be like e Jesus. como eu gostaria de ser como Jesus Cristo, To think like e Jesus. pensar como Ele, To act like e Jesus. agir como Ele, To talk like e Jesus. falar como Ele, To be Jesus e ser como Ele, in the lives of those who need Him so na much. vida daqueles que precisam tanto de Jesus. This book is like a mirror. Este livro é como um espelho, It shows me what Jesus looks like. mostra-me como Jesus Cristo é, And it gives me a perfect picture of Jesus. e um retrato perfeito de Jesus Cristo. This book also shows me what I look like. Mas este livro também me mostra como eu sou. And in the mirror of God's Word, O espelho da palavra de Deus, as I look into the mirror of God's Word, quando eu olho para este espelho, it shows me what needs to be changed. mostra o que precisa ser mudado em mim. Have you ever been to a carnival before? Você já cruise, right? Você já foi para um cruzeiro antes? And they have those mirrors that are bent in shapes. Wait a minute. Carnival here, Rachel. Acho que ele está falando de parque de diversão. Já foi num parque de diversão antes? And they have a hall of mirrors. E lá no parque de diversão você entrou na sala dos espelhos? And the mirrors are bent. E aqueles espelhos, eles estão dobrados. Some mirrors make you look skinnier than Aí you alguns are. espelhos fazem você mais magro do que é, Some mirrors make you look ou bigger faz than you você mais gordo do que é. are. I like the mirrors Eu gosto dos espelhos that make me look big. que me fazem parecer grande, I need all the help I can get. porque eu preciso de toda a ajuda que eu puder ter. And while there are mirrors in this world E enquanto há esses espelhos no mundo that make me look different than I really que am, realmente me mostra diferente do que realmente eu sou, and I can bend a mirror e eu posso dobrar o espelho to make myself look better or worse, para me fazer melhor ou pior do que eu sou, this mirror cannot be bent. esse espelho aqui, esse espelho não pode ser enganado. This mirror shows me the truth. Esse espelho só mostra a verdade. I'm afraid there are a lot of people E eu creio que há muitas pessoas who try to twist this mirror que tentam torcer este espelho, instead of letting it show them the truth. ao invés de permitir que este livro mostre a verdade. And so this important teaching of sanctification, Então, este é um ensinamento importante sobre santificação, this process of changing me to be like Jesus, este processo me transformando como no Senhor Jesus Cristo. is God's plan for the believer's life. É o plano de Deus para todo salvo em Cristo. As people see you being changed, Quando as pessoas observam a sua transformação, it is a powerful testimony. é um testemunho poderoso. But if you profess to be a Christian Mas se você se diz um crente, and there's no change taking place, mas não há transformação ocorrendo, it's a very bad testimony. é um testemunho muito péssimo. To claim to be a Christian A dizer-se um crente, and yet not be growing mas um crente que não está crescendo, is a poor reflection of Jesus Christ. é uma reflexão muito pobre do Senhor Jesus Cristo. It may be the reason Pode ser inclusive a razão that you're not being changed que você não tem sido transformado, is because you're not saved. porque talvez você ainda não tenha sido salvo. And I want to tell you this morning E eu quero dizer para você nesta manhã that if you're not que saved, se você não é salvo, even if you attend church, ainda que você frequente a igreja, stop being a hypocrite. pare de ser hipócrita. Admit your need of Christ Admita a sua necessidade de Cristo and be saved. e seja salvo.
You must be changed by the Word of God. Você precisa ser transformado pela palavra de Deus. You can be changed by the Word of God. Você pode ser transformado por esta palavra. You need to be changed E by the você Word of precisa ser transformado por esta palavra. God. It is God's plan for the Christian É o plano de Deus para o crente, while they are in this life. enquanto estamos nesta vida. I want to give you several simple reasons why you must be E eu changed. quero lhe dar várias razões por que ser transformado. Turn to Ephesians chapter 2 Vamos para Efésios, capítulo 2, and verses 8 through 10. versos 8 a 10. Ephesians 2, 8 through 10. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. This passage of Scripture tells us Nesta passagem a Bíblia está dizendo that one of the main reasons Jesus saves people que uma das principais razões que Jesus salva pessoas is so that they can live a godly life, é para que elas possam viver uma vida piedosa, a life of good works. uma vida de boas obras. Understand, first of all, this morning, Entenda, em primeiro lugar, nesta manhã, that your sanctification, que a sua santificação, your being changed into the image of Jesus Christ, a sua transformação na pessoa de Jesus Cristo, is one of the chief purposes for your salvation. é uma das razões principais que Deus lhe deu a salvação. That is why Jesus saved you. É por isso que Jesus salvou você. Romans 8:29 says this, Romanos 8, verso 9 diz isso, that when the Lord knew who would be saved, que o Senhor Deus sabia quais seriam salvos. He made a plan Ele estabeleceu um plano that those who got saved para que aqueles que fossem salvos would be conformed to the image of Jesus Christ. fossem transformados na imagem do Senhor Jesus Cristo. It is God's plan. É o plano de Deus, It is God's will. é a vontade de Deus. 2 Peter 3:9 E também 2 Pedro 3:9 says God is not willing that any should diz que perish, Deus não quer que ninguém pereça, but that all should be saved. mas que todos sejam salvos. It's God's will for all to be É a saved. vontade de Deus que todos sejam salvos. In 1 Thessalonians Em 4:3, 1 Tessalonicenses 4, verso 3, the Apostle Paul says o these apóstolo words, Paulo diz essas palavras: this is the will of God, esta é a vontade de Deus, even your sanctification. mesmo a sua santificação. It's God's will for all men to be É a saved, vontade dele que todos sejam salvos, and it's God's will for every believer to e be agora é a sanctified. vontade dele que todos os salvos sejam santificados. Why must you be sanctified? Por que você precisa ser santificado? Why must you be in this process? Por que você precisa passar por este processo? Because that's the reason Jesus Porque saved esta é a razão que Jesus Cristo salva. you. I want you to notice, secondly, E eu quero que você observe, em segundo lugar, that this process of que sanctification este processo de santificação is God's plan for every believer. é o plano de Deus para todos os salvos. 2 Corinthians 3:18, Em 2 Coríntios 3:18, Paul said, but we all are changed. Paulo diz que todos nós somos transformados. And Philippians chapter 1 and verse 6 E Filipenses 1:6 makes it clear deixa bem claro that it's God's plan for every believer que é a vontade de Deus para todos os crentes to be changed into the image of ser Jesus. transformado de acordo com a imagem de Jesus Cristo. Think about the first believers in the church at Philippi. Vamos pensar sobre os primeiros salvos na igreja de Filipo. A Roman jailer, O primeiro deles foi um carcereiro romano, a businesswoman, depois uma mulher de negócios and a former demon-possessed girl, e depois uma moça que era possuída por demônios. all different backgrounds, Todos eles com diferente passado, and yet all of them trusted Christ. mas todos eles confiaram em Jesus Cristo. And Paul said it was God's plan E Paulo disse que era então o plano de Deus for every believer, para que todos eles, whether they were demon-possessed, ou aqueles que vieram da possessão demoníaca, whether a wealthy ou businesswoman aqueles que fossem empresários ricos, or a common ou soldier, aqueles que fossem soldados comuns,
God wants to change Deus every quer que todos sejam mudados. 20-some years ago, John Carlos trusted Christ as Savior. 23 anos atrás, o João Carlos recebeu Jesus Cristo como Salvador. He was a man who at first said no. Ele, primeiramente, era um homem que dizia não. He didn't want a church across the street from his Ele não house. queria uma igreja na frente da casa. He made the preacher promise Ele fez uma promessa, ele me fez prometer that if I just come once, que se ele viesse uma única vez na igreja, you leave me alone. que eu o deixaria em paz. And a man who wanted nothing to do with Jesus Esse homem que não queria ter nenhum compromisso com Jesus Cristo, trusted Christ as Savior. confiou em Jesus Cristo para salvá-lo, And God changed him. e Deus o transformou. But for the last 20 years, Pelos últimos 23 anos, day after day, dia após dia, John Carlos João Carlos has become a clearer picture of Jesus Christ. está sendo transformado num retrato do Senhor Jesus Cristo. If God can take a John Carlos Então, se Deus pode pegar um João Carlos and make him more and more like e Jesus, transformá-lo mais e mais como Jesus Cristo, He can do the same. Ele for pode you. fazer o mesmo por você. Sanctification is God's chief. Santificação é o propósito principal de Deus. It is God's plan for É o everybody. plano de Deus para todos nós. I want you to notice thirdly, E eu quero que você observe em terceiro lugar. it is something we must do in partnership with God. É algo que nós precisamos fazer em parceria com Deus. Look at Philippians chapter 2. Veja agora Filipenses 2, Philippians chapter 2 verses 12 and 13. versos 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Paul tells these believers Paulo diz para esses salvos to work out their own salvation. operar a própria salvação deles, They have a part porque eles também têm uma responsabilidade in the process of sanctification. no processo de santificação. He also identifies God's work. Ele também identifica a parte de Deus. God is working in me, Deus está trabalhando em mim, but I must cooperate. mas eu preciso cooperar. I am to be beholding the glory of the Lord Eu preciso contemplar a glória de Deus in the pages of Scripture. nas páginas das Escrituras. The Apostle Paul teaches an important principle O apóstolo Paulo está ensinando um princípio muito importante. in Ephesians 4 Efésios 4 and Colossians 3. e Colossenses 3. And that is this, that the believer needs to put off old things and put on new things. Que todos os salvos deveriam tirar as coisas velhas e colocar coisas novas no lugar. Put off old habits Coloque para fora e venha se despir dos velhos hábitos and take on new habits. e se vestir de novos hábitos. There is a saying in the United States, Há um ditado nos Estados Unidos: you can't teach an old dog new tricks. você não pode ensinar cachorros velhos truques novos. Often people will use this as an excuse E muitas vezes pessoas estão usando esse ditado como desculpa for not changing their habits. para não mudar os seus hábitos. But what I say to them is this, Mas o que eu respondo para eles é isso: you're not a dog, você não é um cachorro, you're a person. você é uma pessoa. You're a person that the Spirit of God E indwells. você é uma pessoa na qual o Espírito de Deus habita. You've been given God's word. Você recebeu a palavra de Deus. You've been given the power of Christ. Você recebeu o poder de Cristo. And He can change. E Ele pode transformá-lo. But there's some things you need to put off Mas há algumas coisas que você precisa tirar da vida and some things you need to put on. e outras que você precisa colocar. Many years ago, Muitos anos atrás, a missionary won an Indian chief to Christ. um missionário ganhou um cacique para o Senhor Jesus Cristo. After several weeks, Depois de muitas semanas, he came back to the chief ele voltou a falar com o cacique.
And he asked him how his Christian life was E going. ele perguntou para o cacique, como que está indo a sua vida cristã? And the man said this, E o cacique respondeu, it's like I have two dogs fighting on the parece inside. que eu tenho dois cachorros lutando dentro de mim. A black dog, Um cachorro escuro, that's my sin. que representa os meus pecados. A white dog, Um cachorro claro, and that's what Christ would have me do. que representa o que Cristo quer que eu faça. The missionary asked the Indian, E então o missionário perguntou para o cacique, which one wins? e qual dos dois ganha? And the Indian chief said this, E o cacique respondeu, whichever one I feed the most. aquele que eu alimento melhor. Many motorcycles we see on the streets here. Muitas motos que a gente vê aqui nas ruas, It makes no sense to get on a motorcycle parece que não faz sentido, né? Montar sobre uma moto and rev up the motor, e ligar o motor, hoping that it will go esperando que ele vá, if I'm still holding onto the brakes. se eu fico segurando o breque. It's not going to go if I'm holding onto the brakes. A moto não vai se eu estou segurando o breque. The motor is running, O motor vai ficar rodando, the clutch is engaged, ainda que as marchas estejam engatadas, but I've got to let go of the mas eu brakes. tenho que soltar o breque. In your Christian life, E na sua vida cristã, you have the power of você tem o Christ, poder de Cristo, and there are some things you need to let go of mas há algumas coisas que você precisa tirar da sua so vida that you can move forward for para que Christ. você possa ir para a frente por Jesus Cristo. I notice fourthly, E eu quero observar em quarto lugar, as we consider this important issue of sanctification, agora que estamos considerando a importância da santificação, it is a lifelong process. é um processo que leva a vida inteira. It is day-to-day living with the Lord. É um processo dia a dia ao lado do Senhor Jesus Cristo. The Bible tells us in Philippians chapter 3, A Bíblia nos diz em Filipenses 3, in verses 12 to 14, nos versos 12 a 14, that the Christian life is like a race. que a vida cristã é como se fosse uma corrida. Notice, if you would, Philippians 3, verses 12 through 14. Veja Filipenses 3, 12 a 14. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. It is a finish line, Veja então a linha de chegada. and I'm pressing forward. E eu estou caminhando para lá. It is the goal of Christ likeness. É o ouro que será dado a mim, que é a aparência do Senhor Jesus Cristo. And my Christian life is a race, E a minha vida cristã é uma corrida. and I'm striving to be like E eu Christ. estou lutando para ser como Cristo. And there are things that I must leave behind. Mas há coisas que eu preciso deixar para trás. There are things I must forget. Há coisas que eu preciso esquecer. And I must focus on this one thing. E eu preciso me focar apenas neste alvo. And that is being like Jesus E o alvo Christ. é se parecer como Jesus Cristo. It is a lifelong process. É uma vida, é um processo de vida. I notice, number 5, E eu também observo em quinto lugar that this process of sanctification que esse processo de santificação is something that should consume me completely. é algo que deveria me consumir completamente. Paul said, this one thing I do. Porque Paulo disse, esta uma coisa eu faço. Before I met my wife, Jenny, Antes de conhecer a minha esposa, a Jenny, I would notice other ladies. eu observava outras moças também. But once I found Jenny, Mas uma vez que eu encontrei a Jenny, and once she agreed to marry e me, uma vez que ela concordou em se casar comigo, and once she became my wife, e uma vez que ela se tornou a minha esposa, I'm done shopping for a wife. eu parei de observar outras moças. There's only one woman in my life, Agora apenas uma mulher na minha vida. and I get to see her Tuesday E morning, eu vou vê-la na terça-feira de manhã. and my heart is already E o beating meu quick. coração já está batendo forte por isso. When I see her, Quando eu a vê-la,
There will be joy in my heart. Haverá alegria dentro do meu coração. I'm going to wrap my arms around her neck Eu vou colocar os meus braços ao redor dela and give her a kiss on the cheek. e vou beijá-la no rosto. No, not on the cheek. Ah, claro que não vai ser no Kiss her rosto, on the lips. vai ser nos lábios, She is the only one porque I have eyes for. ela é a única sobre a qual eu coloco os meus olhos. And Christian, it should be that way for you and me. E crentes, deveria ser assim para você e para mim. Christ should be our all-consuming. Jesus Cristo deveria ser apenas o único que nos consome. I notice number 6, Mas eu observo em número 6, that it is a personal race, this process of esse sanctification. processo de santificação é uma corrida pessoal. Paul said in 1 Corinthians 9 Paulo disse em 1 Coríntios 9 that he kept under his body que ele manteve o seu corpo, and that he realized that his battle was against himself. que ele, na verdade, ele controla o seu corpo, sabendo que é uma batalha pessoal. My race for Christ A minha corrida por Cristo is not against you. não é algo contra você, It's against myself. é contra mim mesmo. We have to be careful as believers Nós temos que ter cuidado como crentes. in comparing ourselves to one another. Essa ideia de ficar nos comparando uns com os outros. We are to be comparing ourselves to Christ. Nós só podemos nos comparar com Jesus Cristo. I like white dress shirts, Eu gosto de camisas claras. even though I don't have one on this morning. You mean white? White dress shirts, Ah, tá. yes. Ele gosta de camisas brancas, ainda que hoje ele não esteja usando uma. Even though I don't have one on this morning, okay. And I like white t-shirts under my dress shirt. Aí eu gosto também de usar camisetas brancas debaixo da minha camisa. Something happens though after my t-shirts get older. Mas algumas coisas acontecem quando a camiseta fica velha. They begin to turn a tan color, A camiseta começa a ficar amarelada. and they don't look good with my white dress shirt. E aí elas não ficam bem, né? Não combinam bem com a minha camisa branca. And I'll tell my wife, Então eu digo para minha esposa, I need some new t-shirts. eu preciso de camisetas novas. I need a change. Eu preciso mudar. When I hold my life up against Jesus Christ's life, E assim também, quando eu comparo a minha vida com a vida do Senhor Jesus Cristo, and I compare myself e eu me comparo to His perfect righteousness, com a sua justiça perfeita, I realize I need change. eu reconheço, eu também preciso mudar. My race is not against you. A minha corrida então não é contra você. My race is against my A own minha flesh, corrida é contra a minha própria carne. against my own bad habits. É contra os meus hábitos ruins. I have 3 daughters. Eu tenho 3 filhas. My oldest daughter sucked a pacifier. A minha... Sucked a pacifier. The oldest? The old, not when she was a little one. Ok. A minha filha mais velha, mas quando criança, chupava a chupeta. When she was about 2 years old, Quando ela tinha 2 aninhos de idade, I told her one day, throw it away. eu disse para ela, jogue a sua chupeta fora. She pulled the pacifier out of her mouth. Ela tirou a chupeta da boca, She looked at me. ela olhou para mim, She looked in the trash can. ela olhou para o lixo, She looked back at me. she olhou de novo para mim, And she threw ela the olhou de novo pacifier para away. mim, And she threw the pacifier e away. ela então jogou a chupeta no lixo. She whimpered just a little that night when we put her to bed. Ela reclamou um pouquinho naquela noite quando nós a colocamos na cama, And she never needed the pacifier again. mas ela nunca mais precisou daquela chupeta. When my second daughter was a little girl, Quando a minha segunda filha também era bebezinha, she sucked her fingers. ela já chupava os dedos. We couldn't throw those E away. nós não podíamos jogar os dedos fora. She sucked her fingers until she was 8 years old. Ela chupou os dedos até a idade de 8 anos. We tried everything E to nós break her. tentamos de tudo. We put pepper on her fingers. Até colocamos pimenta no dedo dela. We taped her fingers up. Taped them up. Nós colocamos band-aid ou outras coisas nos dedos dela. Nothing seemed to work. Mas nada dava certo. And finally, at 8 years of age, she quit. E finalmente, com 8 aninhos de idade, ela parou com isso. The lesson is this: Sabe qual é a lição?
Christians grow at different rates. Crentes crescem de diferentes maneiras. I don't judge myself by you. Por isso eu não vou me julgar olhando para você. You don't judge yourself by E me. você não se julga olhando para mim. We all judge ourselves by Jesus. Nós nos julgamos olhando para o Senhor Jesus Cristo. I'm so glad he's patient. Eu agradeço tanto que Ele é paciente. I'm so glad he's faithful. Eu agradeço tanto que Ele é fiel. As individually he brings each of us along. Porque individualmente Ele acaba ajudando a cada um de nós. I want you to notice number 7. Mas eu quero que você observe, número 7. In this process of sanctification, Neste processo de santificação, God has the power to use anything Deus, Ele tem o poder de usar qualquer coisa to make me like Jesus Christ. para me fazer parecido com Jesus Cristo. Paul said in Romans 8:28, Porque Paulo disse em Romanos 8:28, and we know that all things que todas as coisas work together for good contribuem para o bem, to them that love God, para o bem daqueles que amam a Deus, to them who are the called according to. para o bem daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Isn't that amazing to you? Isso não é maravilhoso para você? That God can use Que anything. Deus pode usar qualquer coisa. He can use physical sickness. Ele pode usar doenças físicas. He can use our past. Ele pode usar o nosso passado. He can use trials. Ele pode usar tribulações. He can use difficulty. Ele pode usar dificuldades. He can use all of these Ele things pode usar todas essas coisas and work them together for good e usá-las para o nosso bem, to make me like Jesus Christ. para nos fazer como Jesus Cristo. Oh, listen to me today. Por favor, me escute nesta manhã. If you are in a trial, Se você está passando por tribulações, don't do everything you can to get out of the não trial, faça tudo o que você pode para sair dela, but rather trust the Lord mas ao invés disso, confie no Senhor to use the trial para usar aquela tribulação to make you more like para Jesus Christ. transformar você mais como Jesus Cristo. Notice that Paul didn't say in Romans 8:28 Veja que Paulo não disse em Romanos 8:28 that all things are good. que todas as coisas são boas, There are bad things. porque that há happen in coisas life. ruins na vida. But Paul said he takes all things and works them together. Mas o que Paulo for disse good. é que Deus pega todas as coisas para operar o bem em nós. That is the power of our God. Este é o poder do nosso Deus. That is how important his image in us is. Isso mostra o quão importante é a imagem de Jesus Cristo em nós. I want you to notice one final point. E agora eu quero que você observe um último ponto. Notice Philippians chapter 2 Filipenses 2, and verses 14 and 15. versos 14 e 15. Filipenses 2, 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Verse number 15 is powerful. Este versículo 15 é poderoso. It shows me a final purpose for sanctification. Mostra o motivo final para minha santificação, And that is this. que é este. It is a powerful tool for proclaiming Christ to others. É algo poderoso quando você proclama Jesus Cristo a outras pessoas. As others see me being changed into the image of Jesus. É algo poderoso quando pessoas estão me vendo sendo transformados na imagem de Jesus Cristo. They see the power of Christ to change. Eles estão vendo o poder de Cristo em transformar. A preacher can preach about the power of the gospel, Pregador pode pregar sobre o poder do Evangelho. and that must be done. Isso precisa ser feito. But when a lost man sees a Christian Mas quando um homem perdido olha para um crente having victory over sin e vê aquele crente tendo vitória contra o pecado, and reflecting e Christ-likeness, vê aquele crente refletindo a imagem de Cristo, that is just as powerful. isso também é poderoso. If I go outside Se eu vou lá fora and I stay in the sun too long, e eu fico muito tempo debaixo do sol, the sun begins to change the color of my skin. o sol vai começar a mudar a cor da minha pele. And when you see me, E quando você olha para mim,
you would say, you've been in the sun. você saberia que eu fiquei debaixo do sol. When I open God's Word Quando eu abro a palavra de Deus and the Spirit of God works in my life, e o Espírito de Deus trabalha em minha vida, and I see the Son, Jesus Christ, e eu vejo o Senhor, os filhos, Jesus Cristo, and He shines on me, e Ele também brilha através de mim, I am changed, eu sou transformado, and others can tell e outros poderão ver isso, that I have been with Jesus. que eu também estou passando tempo com Jesus Cristo. Sanctification displays the power of God Santificação demonstra o poder de Deus for a watching world. para o mundo que está nos observando. I hope you understand this Eu morning espero que você compreenda nesta manhã the importance of your a sanctification. importância da sua santificação. I ask you this question. Eu lhe faço esta pergunta: Have you just been living, você só está vivendo or have you been pursuing Christ? ou você está em busca de Jesus Cristo? Have you just been going through the motions, Você só está passando pelas emoções or have you been cooperating with ou God você está cooperando com Deus, as He seeks to make you like Jesus? conforme Ele está tentando fazer você se parecer com Cristo? I close with a story. E eu termino com essa história. Years ago, when my dad began pastoring in the States, Anos atrás, quando meu pai começou a pastorear nos Estados Unidos, my mother and several of my siblings minha mãe e vários de meus irmãos began taking piano lessons começaram a estudar piano. from a man who was not a Christian. Professor que não era cristão na época. He was very antagonistic against Christians. Aliás, ele era muito antagonista com respeito aos crentes. He would make fun of Christianity. Ele zombava do cristianismo. He would purposely ask my mother difficult questions, Ele deliberadamente fazia perguntas difíceis para minha mãe, trying to trick her. tentando trapaceá-la. But my mother and siblings, Mas a minha mãe e os meus irmãos, for 2 years, por 2 anos, faithfully lived Christ-likeness in front of his family. fielmente deram testemunho da vida com Cristo na presença daquele homem. What none of us knew at the time O que nenhum de nós sabia naqueles dias is that the Spirit of God was talking to this man's é que o heart Espírito de Deus estava falando com aquele homem and telling him, you need what they e have. dizendo para ele: você precisa do que eles têm, You need peace like they você have. precisa de paz, You need to be changed. você precisa ser transformado, You need Jesus você Christ. precisa de Jesus Cristo. And he was being convicted E aquele homem, durante aqueles 2 anos, estava sendo convencido by the change he was seeing in believers. pela transformação que ele estava vendo naqueles crentes. In a very short amount of time, E em pouco tempo, that man and his wife aquele homem e a esposa dele também could resist no longer. não conseguiram mais resistir. And they trusted Christ. E as eles Savior. receberam Jesus Cristo como Salvador. A man who had once made fun of Um Christians homem que antes zombava dos crentes, became a Christian. se tornou um crente. Pretty soon God kept working in his heart, Rapidamente Deus começou a trabalhar no coração dele. and God called him to be a E preacher. Deus o chamou para ser pastor. He went to Bible Institute Ele foi para o Instituto Bíblico. and learned the Bible, Ele aprendeu a Bíblia. and went to the northeastern part of the United E ele foi States para o lado noroeste dos Estados Unidos. and started a local E church. começou uma igreja local. And God is using him every E day Deus o tem usado desde então, todos os to dias, bring people to Christ. para ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. And it all began E tudo começou with a Christian com uma crente who understood the importance of que sanctification. compreendia a importância da sua santificação. Are you cooperating with what God's doing in your Você está cooperando com o que Deus está fazendo em sua vida? It is a powerful tool É um instrumento poderoso to bring others to Christ. que pode trazer outros para Cristo. Maybe you're here today Talvez você esteja aqui neste dia and you are yet to know Christ as e Savior. você ainda precisa conhecer Jesus Cristo como Salvador. You can be saved today. Você pode ser salvo. Father, thank you for your word. Pai, obrigado por sua palavra. Thank you for this